Olá, amigos. Espero que vocês estejam bem, que Nosso Senhor nos abençoe, Nossa Senhora nos ilumine. Para o vídeo de hoje eu proponho que imaginemos o seguinte cenário. Você vai ter um bebê, uma das notícias mais esperadas por muita gente. Sua criança está chegando. Logo começa a correria. Tem que preparar a lista de itens essenciais. Então, fralda, lenço, pomada para assadura, itens de necessidade básica da sua criança. Logo depois dessas necessidades básicas, então você começa a procurar as necessidades secundárias, de segunda ordem. Aí você vai atrás de uma naninha, chupeta, um chocalho, aqueles bichinhos que aperta e faz barulho. E, para sua surpresa, você descobre que tem até livro. Livro para bebê. Eu não estou falando de livro para criança, não, maiorzinho, não. Estou falando de livro para bebê. É um ser humano que mal enxerga, mal escuta, mas já tem livro para ele. Tem todo o mercado desse tipo de material. Tem livro de pano, tem livro de plástico, tem livro que simula um chocalho para fazer barulhinho. Vários tipos. A premissa é simples, é fazer com que o bebê, desde cedo, se acostume a esse objeto estranho, diferente da nossa natureza, que é o livro. A propósito, ler definitivamente não é um movimento natural. Já fizemos vídeo aqui no canal. Você pode dar uma olhada aí, procurar. Vou colocar aqui nos comentários. E é uma excelente iniciativa que você, de fato, familiarize a criança desde muito cedo com o objeto livro. E é curioso que no Brasil essa preocupação seja uma unanimidade. Todo mundo, de esquerda, de direita, progressista, conservador, carnívoro ou vegano, todo mundo acredita que ler ou incentivar a leitura de crianças desde a mais tenra idade é uma prioridade. Curioso também porque o Brasil tem uma elevadíssima taxa de analfabetismo funcional, que é um índice que demonstra a incapacidade do indivíduo para conseguir entender as ideias de um texto. Ele até pode ler, decodificar frases simples, palavras, mas ele não consegue reunir as ideias de um texto e intelig-las. E, consequentemente, o mercado brasileiro de livros é muito pequeno. E, como se não bastasse, nos últimos anos, os poucos livros vendidos aqui têm diminuído de tamanho. O brasileiro que já lê pouco passou a adquirir livros com cada vez menos páginas. Portanto, sempre bem-vinda uma iniciativa como esta. E claro que você, uma pessoa preocupada com leitura, afinal está vendo esse vídeo, acompanhando este canal, vai em busca desses objetos esperando que seu filho desperte essa vontade de ler, como provavelmente você tem. E eis que surge uma segunda dúvida. Ok, incentivarei a leitura de meu filho, da criança, mas basta incentivar a leitura? O importante é apenas que ele leia, não importa o quê? O importante é só que leia ou é necessário fazer uma seleção do tipo de material? Será que o conteúdo da leitura, o teor da leitura vai influenciar em algum aspecto? Se você é daqueles que acredita que não, que de forma alguma a leitura pode influenciar em algum aspecto, que o importante é que ele apenas leia qualquer coisa indiscriminadamente, imagine agora que seu filho está um pouco maior, está entrando na idade escolar e você precisa procurar uma escola para ele. Você precisa se preocupar com a escolha da escola? Você precisa saber antes que tipo de conteúdo vai ser administrado, como que os professores ministram suas aulas, que tipo de conteúdo vai ser passado para o seu filho? Provavelmente sua resposta é sim. Agora imagine. Por que sua resposta é sim? Porque é evidente, mesmo sendo criança, tudo que for proposto para ela vai influenciar de alguma forma. Não, mas livros são diferentes de escola, você pode alegar. Livros são uma coisa, escolas são outra. Ok, considere que um belo dia, seu filho já matriculado na escola, você descobre que a professora está lendo para a turma dele um livro clássico da nossa literatura contemporânea, 50 Tons de Cinza. Ah, mas você vai alegar, não, o problema não é que seja 50 tons de cinza, não é o teor, mas é a qualidade estética da obra. 50 tons de cinza é só um best-seller qualquer, uma obra descartável. Beleza, ela não escolheu 50 tons de cinza, ela escolheu Lolita. O que é que você acha disso? O raciocínio é bem simples. Se há algum tipo de incômodo nessa escolha de leitura para o seu filho, que a professora hipotética fez, então você concorda que livros, de certa forma, influenciam na formação da criança. Você pode até discordar no teor dessa formação, com os aspectos que você precisa se preocupar, mas você concorda que tem alguma influência. E essa preocupação sequer é nova. Platão, há 2.300 anos atrás, aproximadamente, já pensava sobre isso, no seu livro A República.
Lá a proposta, inclusive, era debater simplesmente a justiça. Para chegar a uma conclusão sobre a justiça, ele começa a planejar uma cidade hipotética, uma cidade ideal. E nesta cidade, os poetas merecem uma atenção especial, não de carinho, mas de cuidado, no sentido que as suas obras podem influenciar nefastamente a formação dos jovens. Lembre que Platão está tentando formar uma cidade ideal, portanto, há toda uma preocupação com a formação desses indivíduos para que eles também sejam ideais. Alega Platão que, a depender da passagem do clássico, estamos falando aqui de Homero, a depender da passagem do clássico, isso pode influenciar negativamente esses jovens. Ele não propunha que a obra fosse completamente descartada. A educação na Grécia Antiga se dava por meio da leitura de obras clássicas. Ele propunha que determinados trechos fossem vetados. Alegava ele que determinados comportamentos poderiam influenciar negativamente o comportamento desse jovem, querer repeti-lo. Claro que essa preocupação não morreu aí, ela se estendeu. Anos depois, entre os primeiros cristãos, havia a preocupação se a leitura pagã deveria ser lida livremente pelos catecúmenos. Mais adiante, isso chegou a ser lista de livros proibidos em diferentes estágios, em diferentes castas, por diferentes órgãos, e isso permanece até hoje. E antes que você diga que esse é um comportamento típico de um lado, de um espectro político, um comportamento mais conservador, com a tendência de censurar determinadas obras, lembremos o caso recente com Monteiro Lobato, que teve obras, inclusive, editadas de forma a mudar vocábulos. E aqui é um passo além do que propunha Platão, tá? Platão propunha vetar determinados trechos. O que estão fazendo com Monteiro Lobato é a alteração completa de trechos e vocábulos para evitar a influência nefasta que poderia ter a obra. E nem discuto o mérito, estou discutindo apenas a preocupação, demonstrando que, independente da época, independente do espectro político, sempre existiu uma preocupação com a influência do teor de uma determinada obra na formação de jovens e crianças. E creio que ficou bem claro, a influência existe, em algum nível, ela sempre existe. E tal qual Platão, a ideia não é que a gente proíba completamente uma obra, mas que a gente selecione de acordo com o estágio de maturidade do indivíduo. Estamos falando aqui de crianças numa idade que elas não têm capacidade ainda de escolha. Tudo que elas consumirem será proposto por nós, pais, educadores, sociedade. Então cabe a nós fazermos uma seleção prévia do que ela irá consumir. Acho que todo mundo concorda razoavelmente com isso. Não cabe passarmos qualquer tipo de leitura para a criança. Estabelecido esse ponto, vamos avançar na discussão. E agora você está preocupado em tipo de influência. Vou dividir a influência aqui em dois aspectos. O primeiro aspecto, o aspecto intelectual, e o segundo aspecto, o moral. O aspecto intelectual tem a ver com a formação da própria inteligência dessa criança, do quanto isso vai influenciar sua capacidade cognitiva. E o moral, o comportamento, o quanto isso vai influenciar na formação dele enquanto cidadão, enquanto ser humano. Para começar, a influência intelectual. Pois bem, imagine agora que seu filho tem 3 anos. Vocês estão na mesa de jantar. E sem querer seu filho derruba a salada. E aí ele exclama de forma muito espontânea e natural: "Eita, que nós vai fazer agora, truta?" É um cenário possível, viável para uma criança de 3 anos. Esse episódio especificamente demonstra a influência da linguagem na formação da sua criança. Inúmeras crianças hoje em dia têm acesso ilimitado a conteúdos, por exemplo, no YouTube. De forma rápida e dinâmica, esses conteúdos vão fortalecendo a linguagem daquele ser muito pequeno, seja para o bem ou para o mal. Por isso que é muito importante, quando vamos selecionar algum conteúdo para as nossas crianças, que atentemos para a linguagem desses produtos. Seja num livro, seja num desenho animado, é importante que a linguagem seja a mais cuidadosa possível, para que o nosso filho possa crescer já imerso no uso correto do idioma. Você pode ser da galera que acredita que isso é bobagem, e aí vamos entender a raiz desse problema, de achar que o bom uso da língua é uma bobagem. O estudo dos idiomas de forma mais técnica e científica surge com o estruturalismo, com um rapaz chamado Saussure. Ele foi o primeiro a colocar num plano estrutural, analisável, dissecou o idioma. Logo após Saussure e toda
técnica e meticulosidade para que o idioma fosse dissecado de forma mais objetiva possível, surgiram grupos de pessoas dizendo que as ciências não podem seguir necessariamente essa tendência tão estruturada, e aí se chamou esse movimento de pós-estruturalismo. Na esteira do pós-estruturalismo surgiu a sociolinguística, que no Brasil o grande expoente é o sociolinguista Marcos Bagno. Nos prega esse autor que a norma culta da língua é apenas uma ferramenta de opressão, porque a língua, por ser algo vivo e dinâmico, está sujeito a alterações e transformações. Se analisarmos qualquer idioma do ponto de vista diacrônico, ou seja, se analisarmos a sua evolução ao longo do tempo, havemos de concordar com Bagno nesse aspecto, de que idiomas estão sujeitos a transformações. No entanto, isso não significa dizer que precisamos deixar de lado qualquer norma e qualquer regra, levando em consideração que o idioma é dinâmico. É justamente por sê-lo dinâmico que devemos preservar as regras. Afinal, se não houver uma preservação mínima dessas regras, em pouquíssimo tempo, uma geração já não conseguirá se comunicar com o passado. Perderemos completamente o acesso a textos antigos e dependeremos de uma casta de estudiosos que tenha estudado essas variações de idioma. Espero que você tenha conseguido entender o primeiro grande problema de não preservarmos o idioma bem falado e bem escrito, ou de não preservarmos as regras ou não tornarmos essas regras conhecidas pelos nossos jovens. Mas isso vai muito além disso. Existe um livro chamado Origem da Linguagem, que é de um filósofo da linguística. Lá ele propõe o raciocínio de que a língua é um meio importantíssimo para o ser humano entender sua própria existência e entender a própria realidade. Quanto mais ele domina o idioma, melhor ele consegue entender a realidade e expressá-la, assim como expressar a si próprio. Um indivíduo que não domina completamente o idioma, ele estará para sempre preso numa jaula em que ele não consegue sair das fronteiras que são estabelecidas para ele. Se você quer que essa criança se liberte, alce novos voos, evidentemente que você precisa explicar para ela, ou favorecer para ela, ou dar acesso a ela essas ferramentas de domínio completo do idioma. E muito melhor que no futuro, quando ele já estiver mais velho, você tentar explicitar regras mais complexas da gramática, é fazê-lo internalizar desde cedo. E ficará, inclusive, mais fácil de entender as regras da gramática no futuro. A proposta dos sociolinguistas, sim, é uma proposta opressora, porque tenta ou propõe uma ideia que vai manter o indivíduo para sempre dentro de uma jaula, de uma cadeia da qual ele não conseguirá se libertar, sempre fadado à limitação linguística, da compreensão da própria realidade e do próprio eu. Agora imagine a situação que você conseguiu selecionar as obras, seu filho não tem problemas de linguagem graves, você está bastante satisfeito com isso, mas o comportamento dele começa a ser preocupante. Sua criança de 3 anos ainda, você percebe que ele começa a jogar os carrinhos dele na parede e acha isso legal, bonito, engraçado. Ou ele começa a responder às pessoas de forma mais assuntosa, ou ele começa até a apresentar indício de violência física para responder comportamento e você não tem esse comportamento agressivo em casa. De onde poderia ter vindo? Da influência do que ele está consumindo. Daí a necessidade também de selecionarmos as obras, ensinar à criança o caminho do bem, do belo, do moral. A literatura, seja para criança, seja para adulto, é um momento especial em que você está completamente aberto. Daí o perigo dos poetas na República de Platão. Ora, se você está simplesmente usufruindo de uma história, de uma bela poesia, você está completamente aberto a todas as influências que ela está lhe oferecendo. Você está com sua alma aberta a essa obra. Daí uma preocupação que muitos têm em inserir temáticas políticas nesses conteúdos, na tentativa de utilizar esses conteúdos de forma pedagógica e moldar muitas vezes o caráter das pessoas. A literatura, nos diz Aristóteles, um outro filósofo grego, é fundamentada muito na mímese e na catarse, que é a imitação e a realização por meio daquela história. Então, quando o indivíduo apresenta um comportamento indesejável e provoca catarse por meio desse comportamento indesejável, é natural que você absorva ele para si em certa medida. Isso, evidentemente, tem um efeito em adultos, em leitores mais maduros, e tem um outro efeito em crianças, e é essa a discussão. Ninguém está propondo aqui que façamos um índex de livros proibidos, de obras que nunca devam ser lidas, mas sim que haja uma seleção por grau de maturidade. E essa seleção por grau de maturidade pode funcionar, inclusive, para leitores adultos.
Um leitor que começou o seu hábito há pouquíssimo tempo, evidentemente terá menos maturidade para aproveitar uma obra como O Estrangeiro, de Albert Camus, do que um leitor que já lê há mais tempo. Além de entender melhor as nuances da obra, o leitor mais maduro vai conseguir compreender que determinados comportamentos, até desprezíveis do personagem, estão ali apenas como uma faceta de representação, não necessariamente como um modelo a ser imitado. Algo que pode passar despercebido num leitor mais inexperiente. Voltando para as crianças, daí surge a necessidade de apresentar a elas obras como as fábulas de Esopo, que por meio de personagens animais demonstram comportamentos a serem imitados e comportamentos virtuosos. Na história da lebre e da tartaruga, por exemplo, a lebre, num primeiro momento, ela é pintada como a maioral, a melhor, mas no final nós vemos que os seus vícios acabam a condenando, e quem ganha é a persistência e a humildade da tartaruga. Isso, claro, de uma forma bem simplista, mas dá para ensinar vários outros valores por meio disso. E aqui eu já entrei num outro mérito, né, que muitos podem perguntar: Leão, para você então, qual é o tipo de literatura ideal que eu devo oferecer às crianças? Uma literatura que dignifique, uma literatura que edifique, que eleve. E a palavra elevar é muito boa porque significa subir, levar ao céu. Se Deus está no céu, está lá no alto, lá em cima, e Deus é o bom, o belo, a perfeição, ao elevar o indivíduo, estou aproximando ele do bom, do belo. Não estou falando que deva ser literatura religiosa. Não se trata disso. Eu posso ensinar excelentes valores por meio de uma literatura que não tem teor religioso. Por exemplo, pode pegar uma literatura que não é sequer cristã, uma literatura pagã, como é o caso da Odisseia, e você conseguir ensinar valores maravilhosos que elevem o indivíduo. Daí a importância de oferecer para as crianças os clássicos. Já falei das fábulas de Esopo, por exemplo. Aliás, antigamente, na era clássica e durante boa parte da Idade Média, a educação se dava por meio da leitura de obras clássicas. O aluno era introduzido numa obra clássica e, a partir dela, ele aprendia conceitos de gramática, de retórica, de lógica, de geografia, de ciências, de astronomia. Afinal, da mesma forma que eu devo me preocupar porque a literatura vai influenciar num caminho que eu não quero, ela também tem o poder maravilhoso de influenciar no caminho que eu quero. Ela pode ser uma excelente ferramenta para moldar esses dois aspectos que conversamos aqui. E você? Quando você pensa sobre literatura infantil, o que é que vem à sua cabeça? Qual tipo de obra você recomendaria? Se tiver algum na cabeça, como eu não fiz aqui uma lista, além de citar obras vagas, pode deixar aí no comentário. Eu acho que muita gente vai se aproveitar disso. E no futuro, quem sabe, penso em fazer aqui, trazer uma obra que não é, como eu disse, religiosa, mas para a gente entender como uma obra clássica, uma obra bem escrita, uma obra boa, em essência, pode servir para extrairmos bons valores dela e pode servir para uso de educação das nossas crianças e dos nossos jovens e até de nós mesmos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de curtir e se inscrever no canal e que nosso Senhor nos abençoe. Até a próxima.